Olá, mestrandos do Prof. Bio. Aqui é o canal Bioatividades. Estamos no bloco 4 e hoje nós vamos mergulhar fundo em uma das orquestras biológicas mais complexas e, eu diria, elegantes do corpo humano. Vamos juntos decifrar essa sincronia neuroendócrina? Bom, o nosso objetivo hoje é bem específico e francamente fascinante. Nós vamos analisar a fundo essa conversa cruzada, esse crosstalk hormonal que acontece entre o ovário e o útero. Essa comunicação que orquestra todo o ciclo reprodutivo com uma precisão assim de relógio. E para a gente não se perder, organizei nossa conversa assim. Primeiro, vamos entender o quadro geral, a sincronia neuroendócrina. Depois, a gente disseca a fase 1, que eu chamo de fase do estrogênio construtor. Em seguida, a gente entra na fase 2 da progesterona manutentora. Daí, chegamos no ponto crítico, o que eu chamo de ponto de bifurcação. E para fechar, vamos discutir uma nova perspectiva, a do reset estratégico mensal. Vamos lá? Então, começando pelo começo, a sincronia neuroendócrina. A melhor forma de pensar nisso é imaginar o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas como o grande maestro dessa orquestra toda. É ele quem dita o ritmo, quem comanda tudo. E a lógica desse comando é de cima para baixo, é hierárquica. Olha só como funciona. Tudo começa lá no cérebro. O hipotálamo libera o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. A hipófise, que está logo abaixo, ouve esse sinal e responde liberando duas outras substâncias, o FSH e o LH. O FSH, o hormônio folículo estimulante, já diz no nome, né? Ele vai lá no ovário e começa o desenvolvimento dos folículos. Já o LH, o hormônio luteinizante, estimula as gônadas a produzir os hormônios sexuais, os esteroides. É essa cascata de comando que rege todo o ciclo. Simples e genial. Bom, com essa base bem clara, a gente pode avançar para a primeira metade do ciclo. Entramos agora na fase 1, a era do estrogênio construtor. E o ponto fundamental aqui é entender que duas coisas acontecem ao mesmo tempo. No ovário, temos a fase folicular e lá no útero, em paralelo, a fase proliferativa. Mas de onde vem esse estrogênio? O mecanismo celular é uma cooperação belíssima. O FSH age direto nas células da granulosa, que estão ali envolvendo o óvulo. Ao mesmo tempo, o LH estimula as células vizinhas, as da teca, a produzir androgênios. E aí vem a mágica. A enzima aromatase, que está lá nas células da granulosa, pega esses androgênios e os converte em estrogênio. É uma verdadeira linha de montagem celular. Certo. E o que esse estrogênio, agora em níveis crescentes, faz? Ele viaja pelo sangue e chega no seu alvo principal, o útero. E sob o comando dele, o endométrio, que tinha sido descartado na menstruação, começa a se reconstruir, a proliferar. Se a gente olhasse numa lâmina de histologia, o que veríamos seria uma intensa atividade de mitose, uma multiplicação frenética das células do estroma e das glândulas. Por isso o nome, estrogênio construtor. Ele literalmente reconstrói a casa. E isso nos leva a um dos pontos mais, eu diria, contraintuitivos e elegantes de toda a fisiologia endócrina. A pergunta é, como é que um hormônio, o estrogênio, que na maior parte do tempo funciona como um freio, exercendo feedback negativo, como é que ele, de repente, vira um potente acelerador? A resposta está no que a gente chama de paradoxo do estrogênio. O sistema tem uma espécie de interruptor, um switch. Quando os níveis de estrogênio não só ficam altos, mas se mantêm altos e sustentados por mais de 36 horas, acontece uma reviravolta. O feedback que era inibitório lá na hipófise se inverte, ele vira positivo. O freio se torna um acelerador potentíssimo. E essa inversão dispara um pico gigantesco, massivo de LH. É esse pico de LH que vai ser o gatilho final para a ovulação. A ovulação é o grande divisor de águas do ciclo. A partir dela, a gente vira a página e entra na fase 2, que é dominada pela progesterona mantenedora. De novo, temos processos paralelos. No ovário, começa a fase lútea e no útero, a fase secretora. E o que acontece com aquele folículo que liberou o óvulo? Ele não é jogado fora, de jeito nenhum. Sob a influência daquele pico de LH, ele se reorganiza e se transforma em uma nova estrutura, uma glândula endócrina temporária, o corpo lúteo. As células da granulose e da teca passam por um processo de luteinização. Elas incham, acumulam gordura, glicogênio e se tornam uma verdadeira fábrica de hormônios, secretando principalmente progesterona em altíssimas quantidades. E se o estrogênio foi o construtor, a progesterona é a, digamos, a decoradora, a governanta.
É ela que prepara o ambiente que torna o útero hospitaleiro. Olhando a histologia da fase secretora, a gente vê essa mudança, uma vascularização intensa com as artérias ficando todas espiraladas, as glândulas ficam tortuosas, cheias de glicogênio, que é energia pura, e o estroma fica edemaciado, fofinho. O útero está pronto, um ambiente perfeito para receber o embrião. E o efeito curioso da progesterona, que vai além do útero, é a sua assinatura térmica. Ela tem um efeito termogênico, ou seja, ela aumenta a temperatura corporal basal em cerca de 0,5 grau Celsius durante toda a fase lútea. Isso é um marcador clínico clássico, que nos confirma que a ovulação de fato ocorreu e que o corpo lúteo está ativo trabalhando. Pois bem, agora a gente chega no momento de maior tensão do ciclo, o ponto de bifurcação. O destino de tudo que foi construído até agora depende de uma única informação. Existe um embrião a caminho ou não? É a hora da decisão. Luteólise, a autodestruição ou resgate. Basicamente, temos 2 caminhos possíveis a partir daqui. No cenário A, sem gravidez, o corpo lúteo vai se degenerar e o resultado final é a menstruação. Já no cenário B, o cenário da gravidez, o embrião que acabou de se implantar precisa urgentemente enviar um sinal de resgate para manter esse corpo lúteo vivo e funcionando. Vamos detalhar o cenário A. O corpo lúteo tem um prazo de validade, uma vida útil programada de mais ou menos 12 dias. Se ele não recebe o tal sinal de resgate, ele simplesmente entra em apoptose, em morte celular programada. Com isso, a produção de progesterona e estrogênio desaba. É uma queda abrupta. E sem o suporte desses hormônios, as artérias espiraladas do endométrio entram em espasmo, o fluxo de sangue é cortado, o tecido morre, necrosa e é eliminado. Isso é a menstruação. Agora, e no cenário B, qual é esse sinal de resgate tão importante? É o famoso HCG, a gonadotrofina coriônica humana. E quem produz esse hormônio? O próprio embrião, a partir de uma estrutura chamada sincício trofoblasto, assim que ele se aninha no endométrio. Pensem na beleza disso. É a primeira conversa bioquímica entre o embrião e o corpo da mãe. E como esse resgate funciona lá no nível molecular? A chave é a seguinte: a molécula de HCG é muito, mas muito parecida com a de LH. Ela funciona como um agonista, ou seja, ela se encaixa e ativa o mesmo receptor do LH. Então, o HCG chega lá no corpo lúteo e se liga a esses receptores, basicamente enganando o corpo lúteo, fazendo ele pensar que o LH ainda está alto. E com isso, ele continua vivo, continua produzindo progesterona, e é essa progesterona que impede a menstruação e sustenta o início da gravidez. E todo esse mecanismo nos leva ao nosso último ponto, que eu acho que é uma reflexão importante. É uma mudança de perspectiva sobre a lógica de todo o ciclo. Vamos pensar na menstruação não como um final, mas como um reset estratégico. É muito comum, até culturalmente, a gente pensar na menstruação como um fracasso do ciclo, como se algo tivesse dado errado. Mas, do ponto de vista fisiológico, a gente pode, e eu diria que a gente deve, enxergá-la como um reset estratégico. Pensem comigo, aquele endométrio secretor todo preparado é uma estrutura de altíssimo custo energético. É um tecido supervascularizado, lotado de nutrientes. Manter essa estrutura de prontidão indefinidamente sem a chegada de um embrião seria um desperdício metabólico gigantesco. E não só isso, esse tecido envelhece, ele se torna menos receptivo com o passar dos dias. Sendo assim, a menstruação não é um erro do sistema. Muito pelo contrário, ela é uma decisão ativa, um mecanismo de controle de qualidade. É a forma que o corpo tem de limpar o palco, de zerar o sistema para garantir que a próxima oportunidade de implantação aconteça num tecido novo, fresco, recém-construído e metabolicamente perfeito. Então, para a gente fechar, a ideia central é esta. Enquanto o HCG é o sinal de continue e mantenha, a luteólise, que resulta na menstruação, é o sinal de reinicialize. É esse mecanismo de reset, de renovação, que permite que existam múltiplas e ótimas oportunidades de reprodução ao longo da vida. Uma estratégia, do ponto de vista evolutivo, simplesmente brilhante.